O encontro inesperado. O CEO e a filha que não conhecia Alexandre Faria havia passado anos a acreditar que tinha o controle total da sua vida. Cada decisão era calculada, cada movimento intencional. Nada acontecia sem a sua aprovação. Mas tudo mudou no momento em que uma menina pequena, com uns familiares olhos azuis, olhou para ele e perguntou: "Levar-me-ias para casa?" A princípio, foi só um estranho pedido de uma menina que ele nunca tinha conhecido. Mas enquanto olhava para aqueles olhos surpreendentemente familiares, os seus próprios olhos, uma arrepiante compreensão, apoderou-se dele. Ela não era só uma menina perdida, era a sua filha, e ele nunca soube que existia. Alexandre havia construído o seu império com precisão calculada, assegurando-se de que nada lhe escapasse. Aos 36 anos, Alexandre havia se convencido de que não estava feito para o apego. Uma vez, há anos, tentou amar, mas terminou em desilusão. Depois disso, havia se submerso no seu trabalho, aperfeiçoando a sua imagem de homem de negócios implacável, um homem demasiado centrado no sucesso para ser distraído pelas emoções. Disse a si mesmo que não precisava de ninguém, que o seu mundo estava completo tal como estava. Mas tudo isso mudou num só momento. Aquela noite havia começado como qualquer outra. Acabava de terminar um jantar de negócios num dos restaurantes mais exclusivos de Lisboa, fechando um negócio que adicionaria milhões à carteira da sua firma. Ao sair para o ar fresco da noite, mal reparou nas luzes da cidade que se refletiam no seu Mercedes preto. Estava a meter a mão no bolso à procura das chaves do carro quando ouviu uma vozinha atrás dele. "Com licença, senhor." Alexandre virou-se, esperando ver um manobrista ou um empregado. Em seu lugar, encontrou-se a olhar para uma menina. Não devia ter mais de 7 anos. As suas delicadas feições emolduradas por uns caracóis espessos, de cor castanho escuro. Mas foram os seus olhos que o paralisaram. Azul brilhante, surpreendentemente familiares. O seu pulso acelerou ao olhá-la. Havia algo inquietante na forma como ela o olhava, como se o conhecesse de alguma maneira. A menina hesitou, balançando ligeiramente antes de voltar a falar. "Podes levar-me para casa?" Alexandre piscou, momentaneamente inseguro de a ter ouvido corretamente. Uma menina, sozinha pela noite, a pedir boleia a um estranho. Não fazia sentido. Imediatamente varreu a área, esperando ver um pai frenético a correr em direção a eles. Mas a rua estava em silêncio. "Onde estão os teus pais?" perguntou, a sua voz a soar mais áspera do que pretendia. A menina baixou ligeiramente a cabeça, torcendo os dedos na bainha do seu casaco. "A minha mamã não está em casa", disse em voz baixa, "e não conheço o meu papá." Algo frio instalou-se no estômago de Alexandre. Limpou a garganta, a tentar manter a voz firme. "Quem te trouxe até aqui?" Ela olhou para ele de novo, os seus brilhantes olhos azuis, cheios de algo que ele não conseguia identificar de todo. "A minha ama, mas ela foi embora. Não sabia o que fazer, por isso esperei." "Como te chamas?" "Sofia", respondeu ela. Ele olhou para ela de novo, assimilando cada detalhe. O seu cabelo castanho escuro, a ligeira curva do seu nariz, a delicada estrutura do seu rosto. E esses olhos, os seus olhos. Obrigou-se a parar de pensar isso. Coincidência. Isso era tudo. "Onde moras?" perguntou. Ela lhe deu uma morada e o reconhecimento brilhou na sua mente. Não era um bairro de alta sociedade, mas era seguro. Ainda assim, não explicava por que uma menina havia sido deixada sozinha no centro. Alexandre suspirou. Poderia ir-se embora. Não era problema dele. Mas algo na forma como Sofia o olhava, com uma tranquila confiança, com uma expectativa, fez com que fosse impossível ignorá-la.
suspirou. Está bem, levar-te-ei para casa. O rosto de Sofia iluminou-se de alívio, como se nunca tivesse duvidado de que ele diria que sim. Isso o inquietou ainda mais. A revelação inesperada. A viagem de carro foi silenciosa a princípio. Sofia sentou-se serena, como se viajar no carro caro de um estranho fosse a coisa mais natural do mundo. Alexandre apertou o controlo no volante. Sabes que não devias falar com estranhos, disse finalmente, mantendo os olhos na estrada. Sofia girou ligeiramente a cabeça, observando-o com esses penetrantes olhos azuis. Eu sei. Então por que me pediste que te levasse? Ela inclinou a cabeça, como se a resposta fosse óbvia. Porque realmente não te sentes como um estranho. Estou bastante seguro de que nunca nos conhecemos, disse Alexandre. Sofia encolheu os ombros. Simplesmente não te lembras. Um arrepio estranho percorreu a sua coluna vertebral. Quando finalmente pararam em frente a uma casa pequena e modesta em Belém, Alexandre desligou o motor. Esta é a tua casa. Sofia anuiu, mas pela primeira vez parecia duvidar. A minha mamã não gosta de visitas, sussurrou. Crees que ficará zangada porque te pedi que me levasses? Talvez, sussurrou ele de volta. Queres que te acompanhe até a porta? Perguntou com cuidado. Sofia duvidou. Depois anuiu. Antes que Sofia pudesse bater, a porta se abriu. Uma mulher estava ali e Alexandre sentiu que se lhe cortava a respiração. Laura! Por um momento, nenhum dos dois falou. O ar entre eles estava carregado de palavras não ditas, de recordações que haviam estado enterradas durante anos. Os olhos de Laura se abriram, flutuando entre Alexandre e Sofia. O seu rosto empalideceu enquanto a compreensão se apoderava dela. Alexandre, sussurrou, a sua voz mal audível. Sofia olhou entre eles, com confusão escrita no seu pequeno rosto. Mamã! O mundo inteiro de Alexandre cambaleou. Porque nesse instante, com Laura parada à sua frente e Sofia a olhar expectante, finalmente entendeu por que a menina lhe resultava tão familiar. Não era só uma menina qualquer, era sua. Laura! Ofegou, a revelação atingindo-o com força física. A sua Laura, a mulher que se foi sem explicação, e agora, parada à sua frente, era a prova do que se havia levado consigo. Uma filha. O rosto de Laura estava pálido. Alexandre, posso explicar? Explicar? A palavra saiu mais áspera do que pretendia. Aproximou-se baixando a voz. Podes explicar-me como tenho uma filha de cuja existência nunca soube? Levaste a minha filha e nunca mo disseste. Ela duvidou. Depois retrocedeu, fazendo-lhe um gesto para que entrasse. Ele a seguiu. Laura se virou para ele, abraçando-se a si mesma. Nunca quis que soubesses desta maneira. Então quando? A sua voz era controlada, mas a raiva fervia sob a superfície. Quando ias dizer-mo, Laura? Quando ela casasse? Ou simplesmente nunca ias dizer-mo? Não sabia que estava grávida quando fui embora, Alexandre. Fiquei a saber semanas depois e para então se sentia demasiado tarde. Havias deixado claro que o teu trabalho era a tua prioridade, que a família não era algo que querias. Disse a mim mesma que estava a fazer o que era correto, que se tu dissesse, te sentirias obrigado e eu não queria isso. Convenci-me de que estaria melhor sem ti. Não tinhas o direito de tomar essa decisão por mim, disse, sentindo uma opressão no peito. Eu sei. Ela tremeu. O silêncio encheu o espaço. O peso de 4 anos perdidos pressionou sobre os ombros de Alexandre. Tinha uma filha, uma menina pequena, que se havia deitado todas as noites sem saber que ele existia. Virou-se,
olhando para Sofia, que o observava atentamente. Ela não tinha ideia do quanto acabava de mudar. Quero conhecê-la, disse Alexandre finalmente, com voz firme, mas tranquila. Quero estar na vida dela. Laura duvidou, depois, lentamente, anuiu. Está bem. Ganhando o título. As semanas seguintes foram um borrão. Alexandre reorganizou a sua vida. Os seus dias, antes repletos de negociações de alto risco e viagens de negócios, agora estavam estruturados em torno das visitas com Sofia. Nada importava mais do que isto. As primeiras visitas foram tentativas. Sofia era educada, mas reservada, tratando-o como a um convidado. Estava cautelosa, observando-o de perto, a tentar decifrar que classe de pessoa ele era realmente. Ele se sentou na relva, construiu blocos e a deixou ganhar em cada jogo. Estava a tentar ganhar a sua confiança. Uma tarde, enquanto estavam sentados na mesa da cozinha a colorir, Sofia falou sem levantar o olhar do seu papel. Vais-te embora? O coração de Alexandre encolheu. Por que crês que me iria embora? Ela encolheu os ombros. As pessoas vão-se embora. Não me vou a lado nenhum, Sofia. Finalmente ela levantou o olhar, os seus brilhantes olhos azuis perscrutando o seu rosto. Prometes? Era uma pergunta tão simples, mas Alexandre sabia que o significava tudo. Ele anuiu. Prometo. Essa noite, Laura o acompanhou até a porta. Ela gosta de ti, disse finalmente. Ela também me agrada, admitiu Alexandre. Laura duvidou antes de voltar a falar. Tinha medo de te deixar entrar. Ainda tenho. Ele se virou para olhá-la. Eu percebo, mas estou aqui e não me vou a lado nenhum. As semanas se converteram em meses. As visitas tentativas se tornaram rotineiras. Sofia agora o cumprimentava na porta com um sorriso emocionado. Fazia-lhe perguntas. Qual era a sua cor favorita? Gostava de gelado? Ela o estava a montar, a tentar entender quem era e se era alguém em quem podia confiar. Uma tarde, Laura lhe pediu que recolhesse Sofia da pré-escola. Era um simples pedido, mas para Alexandre o significava tudo. Significava que ela confiava nele, permitindo-lhe assumir uma parte normal e real da sua vida. Chegou à pequena escola, sentindo-se mais fora do lugar do que nunca. As portas se abriram e uma enchente de crianças saiu. No segundo em que Sofia o viu, todo o seu rosto se iluminou e correu para ele a toda a velocidade. Papá! Gritou. A palavra o deteve de repente. Ela nunca o havia chamado assim antes. O seu coração batia com força enquanto ela o alcançava, atirando os seus braços à volta da sua cintura sem hesitar. Ele a abraçou, atônito, sobrecarregado, mas mais seguro do que nunca de que esse era exatamente o lugar onde se supunha que devia estar. Fiz-te um desenho, disse Sofia, tirando um pedaço de papel amarrotado. Era um desenho dos dois, de mãos dadas, e pela primeira vez, por baixo da sua figura de pau, ela havia escrito uma palavra. Papá! Essa noite, Laura o observou desde o limiar. Chamou-te papá hoje, não foi? Perguntou ela em voz baixa. Alexandre anuiu, ainda sentindo o peso disso. Sim, fê-lo. Laura olhou-o nos olhos. A sua expressão assentou numa tranquila certeza. Realmente não te vais embora, pois não? Não, disse ele com voz firme. Não o farei. Laura o estudou por um longo momento. Depois anuiu. Bem, lar, a reconstrução de nós, meses depois. Alexandre se sentou no sofá da sala com Sofia aninhada contra ele, adormecida. A sua blazer de fato estava tirada, e o cheiro a lápis de cera e comida caseira era a sua nova normalidade. Havia trocado o seu mundo cuidadosamente controlado por um desordenado de amor. E não o trocaria.
Laura entrou e sorriu suavemente ao ver Sofia adormecida contra ele. Ela está-se a sentir-se confortável contigo? Sim, disse ele com voz baixa. Está. Laura sentou-se ao lado dele. Tinhas razão, sabes? Disse ela em voz baixa. Sobre mim a tomar a decisão por ti, sobre não tu ter contado sobre Sofia. Oxalá o tivesse sabido antes, admitiu ele. Mas estou aqui agora. Isso é o que importa. Laura olhou-o nos olhos. Estás, disse, quase para si mesma. Realmente estás. O silêncio que se instalou entre eles não foi incômodo. Era o tipo de silêncio que chegava quando as palavras eram desnecessárias. Quando tudo o importante já havia sido dito. Sofia mexeu-se ligeiramente contra ele e Alexandre instintivamente colocou uma mão suave sobre as suas costas, estabilizando-a. Laura observou o movimento. Ela ama-te, sussurrou Laura. Eu também a amo. Laura colocou suavemente uma manta sobre o pequeno corpo de Sofia. Alexandre não sabia o que sucederia depois, não sabia quanto tempo lhe levaria a Laura confiar plenamente nele de novo, nem o que lhes reservaria o futuro aos três. Mas enquanto estava sentado ali, a sua filha adormecida contra ele e Laura ao seu lado, sabia uma coisa com certeza: não se ia embora a lado nenhum. Isto não era só um momento temporal na sua vida. Este era o seu lar. Capítulo 4. A reconstrução de nós. O silêncio tranquilo e cômodo na sala de estar estava a um mundo de distância da tensa incomodidade dos seus encontros iniciais. Alexandre era agora um elemento fixo na casa de tijolos vermelhos em Belém. Não só estava a visitar Sofia, estava a viver uma vida dupla. CEO implacável de dia, pai presente à noite e nos fins de semana. Mas enquanto o título, papá, se sentia natural, a relação entre Alexandre e Laura permanecia num limbo cuidadoso e frágil. Haviam dominado a coparentalidade, mas evitavam o passado, temerosos de rachar os alicerces que haviam reconstruído minuciosamente. Certa sexta-feira à noite, depois de Sofia adormecer, Alexandre ficou para ajudar Laura a limpar. Havia se convertido no seu ritual tranquilo. Ela está emocionada pela viagem ao jardim zoológico de amanhã, disse Laura, limpando a bancada. Ainda crê que és um mágico por saberes o nome do tapir. Alexandre riu. Pesquisei no Google no carro. 10 minutos de investigação por uma vida de respeito. Fez uma pausa, empilhando os pratos limpos. Laura, temos que falar sobre o nós que não é a Sofia. Laura parou, dando-lhe as costas. O pano de cozinha congelou na sua mão. Alexandre, temos um bom sistema agora. Estamos estáveis para a Sofia. Não quero arriscar isso. Eu também não quero, disse ele honestamente, mas estamos a andar sobre cascas de ovos. Temos 4 anos de dor e silêncio entre nós. Se vamos construir um futuro real, não podemos continuar a fingir que o passado não aconteceu. Laura se virou lentamente, a sua expressão cansada, mas resoluta. De que queres falar? Quero falar de por que te foste, disse Alexandre com voz baixa. Disseste que pensaste que eu me sentiria obrigado, que valorizava o trabalho acima da família, e tinhas razão. O velho eu ter-se-ia ressentido da obrigação, mas não me deste a oportunidade de me converter no homem que sou agora. Por quê? Laura fechou os olhos por um momento. Quando descobri que estava grávida, estava aterrorizada. Estavas a fechar a fusão mais grande da tua carreira. Eras intocável, obcecado. Vi o homem que amava desaparecer na sua ambição. E não podia arriscar-me a trazer um menino para esse mundo frio. Não podia arriscar-me a que olhasses para a Sofia e visses uma distração em lugar de uma filha. E pensaste que fugir era melhor que dar-me uma opção? Foi autopreservação, Alexandre. Admitiu, com a voz a quebrar.
e um profundo, profundo arrependimento que eu carrego todos os dias. Mas ver-te agora, ver o homem que se senta no chão a desenhar corações tortos, esse é o homem que eu precisava, e o homem que nunca pensei que poderia ser. Alexandre caminhou em direção a ela, colocando as suas mãos sobre os seus ombros. Não posso reescrever esses 4 anos. Mas mudei, Laura. Não pelo bem da Sofia, mas porque ela me mostrou o vazio que era o meu sucesso sem ela. Sem ti. Ele não se apressou no momento. Simplesmente deixou que a sua verdade se mantivesse por si mesma. Laura olhou para ele, procurando nos seus olhos. Os olhos que uma vez refletiram só ambição, mas agora mostravam vulnerabilidade. Ela não o perdoou com uma declaração. Simplesmente se inclinou para o seu contato. Um reconhecimento tranquilo e poderoso de que as paredes entre eles finalmente se haviam caído. A prova definitiva. A conexão incipiente entre Alexandre e Laura logo foi posta à prova pelas demandas da vida profissional de Alexandre. A sua repentina mudança de prioridades já havia causado alvoroço na sua firma. O seu principal rival, Marcos Brandão, um homem que vivia e respirava o antigo código impiedoso de Wall Street, viu uma oportunidade. Marcos começou a pressionar a junta, difundindo subtilmente a narrativa de que Alexandre estava a perder a sua vantagem, distraído pela sua inesperada situação doméstica. Sugeriu que Alexandre deveria assumir um papel menos exigente para se concentrar na sua crise familiar, empurrando-o efetivamente fora do posto de CEO. A situação chegou a um ponto crítico quando a junta convocou um voto de emergência sobre uma importante aquisição de alto risco que Alexandre vinha impulsionando. Marcos planeou usar a reunião para forçar um voto de não confiança, posicionando-se para tomar o controlo. Aquela manhã supunha-se que Alexandre devia estar no escritório às 7 da manhã para se preparar. Em seu lugar, encontrou-se sentado na pequena mesa da cozinha, ajudando Sofia a colar glitter num fantoche de papel de construção. Papá, o glitter verde é para o tapir ou para a girafa? Perguntou Sofia seriamente. Definitivamente para o tapir, querida. O tapir merece algum brilho. O seu telefone vibrava incessantemente, e-mails da sua assistente, advertências urgentes do seu advogado. Ele os ignorou. Estava presente. Laura entrou, vestida para o trabalho, com o rosto preocupado. Alexandre, tens que ir-te. O teu advogado ligou. O Marcos está a jogar sujo. Arriscas-te a perder tudo o que construíste. Alexandre olhou o fantoche irregular, coberto de glitter, depois para os olhos azuis e intensos da sua filha. Deu-se conta de que a frase perder tudo o que construiu já não se referia à sua firma. Eu sei, disse virando-se para Laura, mas não vou correr para o escritório e demonstrar o ponto do Marcos de que o trabalho é sempre o primeiro. Vou apresentar-me à reunião da junta à tarde, mas tranquilo e com a mente clara. Beijou Sofia na cabeça. Mantém o tapir brilhante para mim. Quando Alexandre finalmente entrou na sala de reuniões executiva 2 horas depois, não se desculpou pelo seu atraso. Simplesmente tomou assento, irradiando uma calma inesperada que desequilibrou Marcos. Marcos lançou o seu ataque de imediato, citando a ausência e a falta de concentração de Alexandre. A firma precisa de um líder que esteja presente, não um distraído por preocupações domésticas. Alexandre, as tuas prioridades mudaram. Precisamos votar se ainda és capaz de dirigir esta empresa. Alexandre ouviu pacientemente. Quando lhe chegou a vez de falar, não defendeu as suas prioridades, defendeu a sua estratégia. O Marcos tem razão.
começou Alexandre, a sua voz cortando a tensão. As minhas prioridades mudaram. Passaram de trabalhar 80 horas por semana para trabalhar 40 horas por semana, de forma mais inteligente. E quanto à concentração, estou a olhar para a proposta do Marcos e vejo 3 falhas críticas que um líder obcecado com a ambição e não com a clareza passaria por alto. Procedeu a desmantelar o argumento de Marcos com precisão cirúrgica, utilizando a concentração clara e tranquila que havia praticado na mesa de sua própria cozinha. Não estava impulsionado pela raiva, estava impulsionado pela clareza. Não só ganhou o voto para a sua aquisição, como ganhou o voto pelo seu posto de liderança. Ao final do dia, Marcos Brandão estava fora, e Alexandre permanecia firmemente no controlo. Não ganhou sendo implacável, ganhou estando ancorado. Essa noite, Alexandre regressou à casa de tijolos vermelhos. Encontrou Laura na cozinha, com uma ligeira sorriso no seu rosto. Então, disse ela, o tapir brilhou o suficiente para ganhares a reunião da junta? A pista está aqui, respondeu Alexandre, envolvendo-a nos seus braços. Lembrou-me que a minha maior força é saber a que prestar atenção, e não é o mercado de valores. Ele a olhou, vendo realmente a mulher que o havia salvado ao deixá-lo. Perdi 4 anos de vida contigo. Não vou perder outro dia. Quero que sejamos uma família, Laura. Todos nós. Laura não duvidou desta vez. Nós já somos. O seu beijo foi uma promessa, não de uma vida fácil e perfeita, mas de um compromisso construído sobre o respeito, a honestidade e o amor partilhado e profundo pela menina pequena que lhe havia ensinado a um CEO que a verdadeira sede executiva estava sempre em casa. Capítulo 5. A âncora. O casamento não foi apressado. Em vez disso, Alexandre e Laura passaram o ano seguinte a cultivar a sua vida partilhada com o mesmo cuidado meticuloso que Alexandre outrora reservava para a sua carteira. Tiveram encontros de verdade, falando não apenas sobre a escola da Sofia ou o jardim zoológico, mas sobre os seus sonhos, os sonhos que haviam enterrado quando os seus mundos se separaram. Alexandre vendeu o seu apartamento em Avenida da Liberdade e comprou uma casa de tijolos vermelhos mais perto do local existente de Laura, um espaço grande o suficiente para os 3 e decorado num estilo que era uma mistura calorosa da estética acolhedora de Laura e a simplicidade moderna de Alexandre. Sofia, agora com 8 anos, era a âncora mais feliz que mantinha unida a sua família reconstruída. Ela era a diretora oficial da diversão familiar, assegurando que todos os horários incluíssem tempo para gelados, viagens ao parque e, crucialmente, assegurando que o seu papá nunca perdesse um evento escolar. O aniversário da revelação. Haviam passado 4 anos desde aquela tarde na calçada, quando Sofia pediu a Alexandre que a levasse para casa. Uma tarde, Sofia estava a passar o dia em casa de uma amiga. Alexandre e Laura estavam sozinhos, sentados nos degraus da frente de sua casa, de tijolos vermelhos, a desfrutar de um raro momento de tranquilidade. Lembras-te que dia é hoje? Perguntou Laura em voz baixa, apoiando a cabeça no seu ombro. O aniversário do dia em que descobri que tinha uma filha, disse Alexandre de imediato, o dia em que percebi que a minha vida era uma mentira. Laura sorriu suavemente. Lembro-me do medo. Pensei que haverias. Ficarias zangado e irias embora de novo. Eu a vi, confessou Alexandre virando-se para olhá-la. Mas não vi uma obrigação. Vi tudo o que me tinha estado a escapar. Vi os meus olhos a olharem para mim, a pedirem para voltar para casa. Fizeste um bom trabalho, Alexandre, disse Laura com a voz cheia de profunda sinceridade. Ganhaste o caminho de volta. Ganhaste o caminho de volta para nós.
Ele sabia que ela não estava a falar do seu dinheiro ou do seu poder. Estava a falar da sua consistência. Os 1000 pequenos atos de presença, desde ler histórias para dormir até chegar a tempo a cada recital escolar. O novo risco. Alexandre fez um movimento final e significativo na sua carreira. Renunciou formalmente como CEO, assumindo um papel como estrategista-chefe, o que lhe permitia estabelecer os seus próprios horários e trabalhar de forma remota a partir de Porto mais frequentemente. Renunciou à pressão constante e às viagens incessantes que quase lhe haviam custado tudo uma vez. Mas deixar ir esse poder veio com um novo desafio inesperado, a ânsia de mais. Uma noite, um antigo colega ligou, propondo-lhe uma nova e incrivelmente lucrativa empresa. Era uma oportunidade para construir um novo império, totalmente sob os seus próprios termos. O dinheiro era assombroso. Alexandre passou uma semana a lidar com a decisão. A velha ambição, o anseio de controlo total, acendeu-se. Estava agitado, enterrado em análises, voltando ao seu velho hábito de evitar a conversa, escondendo-se atrás de folhas de cálculo. Laura observou-o à distância. Ela não o confrontou. Ela não o acusou. Ela esperou. Um sábado de manhã, Alexandre encontrou uma nota na sua almofada quando acordou. Era de Sofia. Papá, deixei-te o lápis de cera vermelho. Por favor, desenha-me uma ponte arco-íris para o tapir poder voltar para casa. Não te atrases para as panquecas. Com amor, Sofia. Alexandre olhou para a nota e o único lápis de cera vermelho. Pensou na ambição sem fim que o levou a quase perder a sua família. Pensou na vida frágil e preciosa pela qual havia lutado tanto para estar presente. Apercebeu-se de que não precisava de construir outro império. Ele já tinha o mais complicado, belo e valioso, mesmo aqui. Agarrou o lápis de cera e desceu as escadas. Encontrou Sofia já na mesa da cozinha, à espera. "Bom dia, especialista em tapir", disse Alexandre, beijando-a na cabeça. "Desenhaste a ponte?" perguntou ela de imediato. "Fiz algo melhor do que isso", disse Alexandre, tirando o seu telefone. Já havia redigido o e-mail a rejeitar a nova empresa. Depois aproximou-se de Laura. "Não o vou fazer", disse-lhe simplesmente. "Não preciso de construir outra ponte, eu já estou em casa." Laura olhou para ele, não com alívio por ele a ter escolhido, mas com orgulho por ele ter escolhido a si mesmo, a melhor versão de si mesmo. A sua vida não era perfeita. Ainda discutiam sobre faturas e horários, mas era real, era presente e era uma viagem contínua e bonita. Alexandre Faria finalmente havia aprendido que o ativo mais valioso na sua carteira era a pequena mão que procurava a sua todas as noites e a mulher que se havia atrevido a ir embora para que ele finalmente pudesse aprender a ficar. Capítulo 6. O âncora inquebrantável. Os anos seguintes solidificaram os alicerces que Alexandre e Laura haviam construído com tanto esforço. Alexandre se tornou a personificação do pai presente, treinando a equipa de futebol de Sofia, servindo como o especialista em tapir para os seus projetos de ciências na escola secundária e sempre em casa para o jantar. A sua companhia, longe de colapsar depois que renunciou como CEO, prosperou sob a sua orientação estratégica. Demonstrou que o verdadeiro poder não residia nas horas trabalhadas, mas na clareza de foco. Quando Sofia completou 13 anos, era uma verdadeira menina da cidade, inteligente, independente e possuidora de uma profunda compreensão da ironia. A sua antiga e tranquila confiança em Alexandre havia se tornado o vínculo profundo, às vezes desafiante, de um pai e uma filha. A prova adolescente. A verdadeira prova dos alicerces da sua família
chegou quando Sofia entrou para a escola secundária. Estava a navegar por um complexo panorama social e, pela primeira vez, a verdade sobre a história única dos seus pais, os 4 anos perdidos, começou a afetá-la. Uma tarde, depois de um jantar particularmente silencioso, Sofia finalmente falou. "Por que não me disseste, mamã?" perguntou a Laura, a sua voz a tremer ligeiramente. "Porque tive que ter 8 anos para descobrir quem era o meu próprio pai." Laura olhou para Alexandre, depois para a filha com um coração dorido. "Sofia, eu era jovem e estava assustada. Cometi um erro, um grande. Pensei que te estava a proteger de um pai que não te iria amar." "Mas ele me amava", replicou Sofia, olhando para Alexandre, que estava absolutamente imóvel. "Sim, ela cometeu um erro", interveio Alexandre suavemente, pegando na mão de Sofia. "Mas eu cometi um maior, querida. Eu era o homem que era tão frio e estava tão obcecado com a sua carreira que a tua mãe não acreditou que eu pudesse amar-te. Isso é culpa minha." Ele não defendeu a escolha de Laura, nem a criticou. Aceitou toda a culpa pelo ambiente que havia criado. "A tua mãe ensinou-me a lição mais importante da minha vida ao deixar-me", continuou Alexandre com a voz sincera. "Ensinou-me que o meu sucesso não valia nada sem vocês as duas. E graças à sua coragem tive uma segunda oportunidade. Não temos que apagar o passado, Sofia. Apenas temos que usá-lo como um lembrete do quanto lutamos para estar aqui, juntos." Sofia olhou para os dois, para a sua mãe, que chorava lágrimas silenciosas, e para o seu pai, cujos olhos azuis só mostravam um amor firme e inabalável. Ver os seus pais, 2 adultos fortes, admitir os seus enormes fracassos juntos, foi a forma de estabilidade mais profunda que podia receber. A raiva suavizou-se, sendo substituída por uma compreensão crua. O vínculo inquebrantável, enquanto Sofia navegava pelos altos e baixos da escola secundária, os seus pais permaneceram o seu âncora inquebrável. Alexandre cumpriu a sua promessa de presença. Esteve lá para cada crise, fosse um teste de história falhado ou um coração partido. Certo fim de semana, um velho rival de negócios troçou publicamente da decisão de Alexandre de priorizar a família sobre o título de CEO, chamando-o de mole e distraído. Sofia encontrou o artigo numa coluna financeira online e enfureceu-se com o pai. "Como ele se atreve a dizer isso? Você não é mole, você é o melhor estrategista do mundo." Alexandre sorriu, abraçando-a. "Ele não entende, querida. Ainda está a perseguir as coisas erradas. O oposto de implacável não é mole, Sofia. O oposto de implacável é ancorado, e eu nunca fui mais forte do que sou agora." Naquela noite, Laura observou Alexandre ajudar Sofia a editar um complicado ensaio escolar. A parceria fácil e intelectual que partilhavam pai e filha, homem e esposa, era bonita. Laura aproximou-se de Alexandre com as mãos apoiadas nos seus ombros. "Nós conseguimos!" sussurrou. "Sobrevivemos ao fogo?" "Nós conseguimos!" anuiu Alexandre beijando a sua mão. "Porque me ensinaste que a única coisa que vale a pena controlar não é o mercado de valores, mas o tempo pequeno e precioso que temos com as pessoas que amamos." A sua vida era um testemunho do facto de que o amor nem sempre se encontra nos grandes gestos de um primeiro encontro, mas no compromisso tranquilo e persistente de uma segunda oportunidade, ganha e acarinhada todos os dias. O homem que outrora acreditou que a sua vida era perfeita, finalmente havia encontrado a verdadeira satisfação na vida desorganizada, maravilhosa e profundamente real, que partilhava com a sua família. Epílogo: o verdadeiro legado.
Os anos passaram rapidamente no caos caloroso e estável da casa de tijolos vermelhos dos Farias. Sofia se tornou uma jovem notável, uma estudante universitária confiante que estudava engenharia, seguindo o brilho tranquilo do seu avô, desconhecido. Os 4 anos perdidos eram agora uma mera nota de rodapé numa vida definida pela presença contínua e inquebrantável de seus pais, a família inquebrável. O compromisso entre Alexandre e Laura se aprofundou com a idade, convertendo a sua relação, reparada, numa parceria rara e duradoura. Eram uma equipa, já não lutando contra velhos fantasmas, mas olhando para a frente, unidos por uma compreensão tranquila, forjada na crise. Alexandre, agora com os seus 50, era uma figura respeitada em Wall Street, conhecido menos pela sua crueldade precoce e mais pela sua sabedoria estratégica e o seu estilo de vida equilibrado. Continuou a servir como estrategista-chefe, frequentemente a aconselhar executivos mais jovens, aconselhando-os de que o verdadeiro sucesso residia fora da sala de reuniões. Uma tarde de primavera, Alexandre e Laura se encontraram a preparar uma pequena festa para celebrar a aceitação de Sofia no seu principal programa de engenharia. Ainda não consigo acreditar que ela vai para a costa oeste, murmurou Laura, com a voz tingida de orgulho e tristeza enquanto arranjava flores. Ela está pronta, disse Alexandre sorrindo. Demos-lhe a âncora de que precisava, agora pode navegar para qualquer parte. Olhou para a pequena bancada da cozinha, onde, anos atrás, havia colocado o coração desigual de papel de construção vermelho que Sofia lhe havia feito. Agora estava conservado, emoldurado e colocado de forma proeminente na sua estante. O círculo completo. Mais tarde naquela noite, um colega mais velho de Alexandre, o Sr. Chan, que havia observado toda a carreira de Alexandre, aproximou-se dele com uma taça de champanhe. Alexandre, disse o Sr. Chan com voz reflexiva, lembro-me de quando quase te afastaste do trabalho de CEO. Todos pensaram que estavas louco, que estavas a ficar mole. Pensamos que tinhas perdido a tua vantagem. Alexandre riu suavemente. Não perdi a minha vantagem, Sr. Chan. Encontrei a minha clareza. Dei-me conta de que se a minha carreira requeria que escolhesse entre um acordo de $1.000 milhões e uma menina de 5 anos a pedir uma história para dormir, a carreira estava defeituosa. O Sr. Chan olhou para o outro lado da sala para Sofia, que contava animadamente uma história à sua mãe, os seus olhos azuis a brilharem com inteligência e alegria. — A tua filha? Anuiu o Sr. Chan. Ela é um belo legado? Construíste impérios, mas esta é a tua obra-prima. Alexandre sabia que ele tinha razão. A sua riqueza era fugaz, o seu poder temporário. Mas o amor, a conexão, o esforço puro que foi necessário para ganhar a simples palavra papá de uma menina que outrora não soube o seu nome, esse era o verdadeiro retorno duradouro do investimento. Caminhou em direção a Laura, pegou na sua mão e observou a sua filha. O descobrimento inesperado, a surpresa perfeita. Ele havia fechado o círculo de ser um homem que valorizava o controlo acima de tudo, para um homem que entendia que a verdadeira felicidade reside em render-se ao amor. Havia perdido 4 anos da sua vida, mas ao recuperar a sua filha e a sua parceira, Alexandre Faria finalmente havia aprendido a viver, plena e completamente presente no seu próprio lar. Epílogo: a promessa no equilíbrio. A casa de tijolos vermelhos no Upper West Side continuou a ser o núcleo inquebrável da família Farias. Sofia estava na universidade na costa oeste, a estudar engenharia. A sua partida deixou um espaço estranho e tranquilo na casa, um espaço que há anos se teria enchido
com o regresso frenético de Alexandre ao trabalho, mas que agora se enchia com a companhia redescoberta de Laura e Alexandre. Alexandre estava numa videochamada segura no seu escritório em casa numa noite fresca, a fechar uma importante parceria estratégica. Ele manejou os detalhes multimilionários com a sua antiga perspicácia, mas agora terminou a chamada abruptamente às 18h58. Costumava encontrar satisfação em ser o último a trabalhar. Agora a encontrava em ser o primeiro a descer. Encontrou Laura na cozinha a preparar o jantar. "Acordo fechado", anunciou Alexandre beijando-a na nuca. "Bom, salvaste o mundo ou só uns poucos milhões de euros?" Laura sorriu, com um desafio sábio e gentil nos seus olhos. "Só uns poucos milhões", admitiu ele. "O mundo pode esperar até depois do jantar." Sentaram-se na pequena mesa da cozinha, o silêncio confortável e profundo. "A Sofia liga esta noite, certo?" perguntou Laura. "Às 10 em ponto. Quer pôr-nos a par do seu projeto de painel solar." Laura largou o garfo. O seu olhar tornou-se sério. "Sabes, o antigo posto de Marcos Brandão ainda está vago. Ofereceram-te o posto de CEO completo de novo na semana passada, não foi? Sem trabalho remoto, de volta à torre, tempo inteiro." A pergunta não era acusatória. Era simplesmente uma declaração de um facto, uma prova final da sua transformação. Alexandre olhou para a pequena cozinha. Não o valor da bancada de granito, mas as recordações gravadas na madeira da mesa. Cola de glitter, marcas de lápis de cera e conversas tranquilas que salvaram a sua alma. "Eu lhes disse que não", afirmou Alexandre com voz firme. "Escolhi manter o papel de estrategista-chefe. Dá-me a flexibilidade para voar para a costa oeste quando ela precisar de mim, e o tempo para estar aqui quando tu precisares de mim." Laura caminhou até ele, colocando as suas mãos sobre o seu peito, mesmo sobre o seu coração, que já não se sentia frio. "Renunciaste ao título máximo, ao controlo total." "Renunciei a um título de papel por um título real", corrigiu Alexandre, olhando-a nos olhos. "O meu legado não está construído em aço e vidro. Está construído mesmo aqui, neste alicerce." Não fez uma promessa grandiosa e romântica sobre o seu futuro, porque já haviam superado isso. Em vez disso, simplesmente prometeu: "Eu não persigo mais a distância, eu fico no equilíbrio." Laura sorriu, os seus olhos a brilharem com orgulho tranquilo. Sabia que a tentação da torre estaria sempre ali, um puxão magnético para o homem ambicioso que ele era. Mas ao escolher o equilíbrio, ao escolher o zumbido tranquilo do seu lar e a hora da chamada com a sua filha, Alexandre não só estava a fechar um capítulo, estava a escrever uma nova definição de sucesso, uma construída sobre um compromisso que seria testado e demonstrado ser verdadeiro todos os dias.